Olá pessoal, meu nome é Thiago Cristo e hoje eu vou apresentar para vocês como transformar o seu rosto em um zumbi. Eu preparei aqui um fluxo de como que eu fiz essa fotomontagem. Então vamos lá. Primeiro passo, eu fiz uma pesquisa, né? Peguei diversas referências para poder entender melhor como que é o estilo de zumbi que o pessoal normalmente trabalha, temperatura de cor, algumas texturas, para poder ter uma referência melhor. Então, em cima dessa referência, eu fui entendendo melhor como que algumas fotomontagens estavam acontecendo e até mesmo alguns filmes, né? A temperatura de cor, o que eles utilizavam de recurso. Então, o que eu fiz? Separei aqui a imagem dessa mulher, essa modelo, né? Com isso, eu recortei ela, utilizei algumas texturas, textura de massa de tomate, algumas pedras, algumas texturas de sangue, né, para poder chegar nesse resultado final aqui. Então vou apresentar depois como que eu utilizei as camadas, a sobreposição de camadas para formar essa textura, esse efeito. E por trás da imagem, da modelo, eu vou ter um fundo, que o original era esse, né, e com alguns tratamentos de efeito de temperatura, mais alguns ruídos, eu formei este fundo aqui. E para formar a tipografia, que o efeito final era esse, peguei o texto também, utilizei algumas texturas de metal, algumas de sangue, para poder formar também essa imagem final. E para finalizar, nós vamos passar por um processo de adaptação de formatos, que às vezes você pode pegar esse layout e adaptar ele para um formato super horizontal, que pode ser tanto uma capa de Facebook ou para quem trabalha com impresso para adaptar para um outdoor. Um formato A4 deitado, que poderia ser um anúncio, né? Um formato em pé, que poderia ser um banner. E um formato quadrado, que poderia ser um thumbnail. Então procurei trabalhar nesse fluxo, eu vou apresentar para vocês. Espero que seja bastante útil e qualquer dúvida vou estar sempre aqui à disposição. De baixo para cima aqui eu primeiramente pintei o olho da modelo, escureci ele, né? Vim fazendo algumas sujeiras com solid color. Trabalhei aqui com Unsharp, com High Pass, dando um volume maior nela. E eu fiz ela como um Smart Object, para poder eu ter o controle de ir e voltar a qualquer momento. E o Blend Mode dele eu deixei como Hide Light. Então fiz uma sobreposição de 3 Hide Light com parâmetros de raios diferentes, um 6 e outro para dar mais volume, outro para dar mais textura, né? Deixei o olho dela mais fosco e depois eu vim fazendo sobreposições de camadas. Aqui eu utilizei uma textura de salmão, né? Salmão ou atum, acho que foi atum. Aí eu vim sujando essa pele dela. Aqui eu peguei uma textura de massa de tomate, fiz uma máscara nela e pintei, né? E eu vim adicionando novas sujeiras. Essa parte aqui, para poder ir eliminando, o que eu fiz? Eu botei ele no Blend Mode para Multiply. E aqui dentro tem no Layer Style, eu tenho a opção aqui do Blend Mode dele, que eu posso eliminar tudo que for a parte mais clara, né, ou a parte mais escura da imagem. Então, nesse caso eu removi o que era mais claro e mudei de normal para Multiply.
E com isso eu fiz uma máscara e fui só pintando onde eu realmente queria. Vou ativar aqui a layer de baixo, só para vocês visualizarem como que está ficando. Aqui eu utilizei uma pedra, né? Mudei ela de color burn e coloquei aqui uma opacidade nela, né? E fui duplicando essa pedra. Fui colocando ela em vários lugares. Então, e fiz uma máscara para essa modelo. Para poder recortar ela é bem simples. Vou duplicar essa camada aqui e jogar ela por fora. Só para criar como exemplo, para vocês visualizarem como que é tranquilo recortar essa modelo. Eu posso estar utilizando aqui pelos canais, ou eu posso simplesmente utilizar o Quick Selection, apertando a tecla W. Vou fazer uma seleção na modelo. Estou utilizando uma tablet, uma Wacom, então isso facilita muito a precisão no momento de fazer essa seleção. Okay, não precisa de uma seleção muito precisa porque o fundo vai compensar depois. Aperto a tecla Option, para quem utiliza Mac, ele vai tirar um pouco. Ok, depois disso eu clico nessa opção aqui embaixo, que ela é da máscara. E agora ele criou essa máscara e eu vou agora ajustar um pouco essa máscara. Clica aqui em Mask Edge e vou simplesmente pegar de fora para dentro e vou passar o mouse ou a caneta, se você estiver trabalhando com ela, né? No meu caso, como eu estou trabalhando com a caneta, é mais rápido. Pronto, ele já começou a fazer um bom refilamento. Aperto OK e o recorte já está feito. Então, recorte bem simples, com uma boa precisão, né? Comparar o antes e o depois. Observa que ele recupera bem os detalhes. E é só isso que eu preciso. Feito tudo isso, vou só desativar aqui novamente para vocês visualizarem como que seria essa imagem com o layer de baixo desativado, só para vocês visualizarem como que ficou a sobreposição de texturas. Então o segredo aqui é brincar com as texturas. Não tem uma regra específica. Estou jogando ela sobre o cinza só para vocês visualizarem que a soma dessas texturas com Blend Mode de Multiply, de Overlay, de Color Burn, começa a dar esse efeito. Então não tem uma regra. O mais importante aqui é entender o fluxo desse trabalho, né? E o resultado final seria esse. Ok, essa é a primeira parte, a modelo já está pronto e agora eu vou cuidar do fundo. Bom, o fundo escolhido foi esse, ele é bem simples, né? Ele já vem com esfumaçado aqui, e eu simplesmente só criei uma camada cinza. Só forcei um pouco mais pintando de branco, sem mudar o Blend Mode, normal mesmo. Só para criar um pouco mais de iluminação, já preparando para o meu outro fundo. Vamos agora para a criação do título. Para poder criar esse título, dar esse efeito de desgaste, de aço escovado e um pouco de sangue, o que eu fiz? Primeiramente, eu criei uma base com um Solid Color aqui, esse retângulo. Escrevi o texto normalmente, criei no FX e criei um efeito de bevel nela. No caso eu vou dar um volume nas fontes, coloquei bem pouquinho para não ficar muito exagerado. Escolhi as cores, né? Vermelho,
você pode depois brincar e colocar o volume que você quiser. E da onde que você determina que a iluminação vai estar vindo. Então vale a pena explorar essa ferramenta, que ela é muito boa. Depois disso eu agrupei esse título e joguei um Clipping Mask dentro do grupo. Então hoje o Photoshop permite trabalhar com Clipping Mask indo dentro do grupo. Então tudo que eu fizer aqui dentro, ele vai respeitar o grupo. Tudo que contém dentro desse grupo é o que vai estar aparecendo. E aqui eu joguei o desgaste essa textura do metal. Utilizei aqui um Blend Mode, tirando a parte mais escura dele. Então, se eu quero tirar a parte mais escura, eu clico nesses dois triângulos e venho retirando um pouco da esquerda para a direita. E se eu quero tirar a parte mais clara, eu venho tirando da direita para a esquerda. Então, aí, assim eu posso criar esse efeito de sujeira. Também da mesma forma, agora dentro do grupo do título, eu coloco essa textura. Posso apertar o Alt aqui, que ele automaticamente já coloca, ou Command Option G, ele automaticamente aqui cria o Clipping Mask, ou clicando em qualquer lateral, ele já tem aqui também, Create Clipping Mask. Vindo também em Layer, ele tem aqui Create Clipping Mask, que é o Command Option G, ou Ctrl Alt G, se quem tiver no PC. Fiz uma máscara também. E ok. E com isso eu consigo fazer essa sobreposição. Ativei o fundo por baixo, que aí agora o efeito de desgaste ele pega tanto no sólido quanto no título. Enquanto esse outro aqui ele pega somente no título. Então a vantagem de trabalhar desse fluxo é que tudo que você fizer dentro desse grupo e tudo que você precisar ajustar ou mover, ele vai aplicar. Então você não precisa ficar recortando, porque ele já automaticamente já sobrepõe esse efeito no título. Então vamos agora para a nossa composição. Bom, agora na nossa composição final, eu separei aqui por partes o fundo, né? Trabalhei um pouco a iluminação dele aqui com brilho e contraste, gradient map, color balance, solid color. O primeiro, o brilho e contraste, eu trabalhei na opção dele normal. Diminuí um pouco a intensidade do brilho. No Hue Saturation eu desativei um pouquinho a saturação. No Gradient Map eu criei um pouco esse clima azulado. No Color Balance eu deixei ele um tom um pouco mais azulado também. Solid Color, mudei a opção dele para Color. Se eu colocar aqui 100%, normal, ele vai estar assim. Criei aqui um Solid Color mais azulado também na opção de Overlay. E joguei um pouco desse esfumaçado branco para preparar para o modelo. Inseri aqui o título, já posicionado, agrupado, porque a qualquer momento eu posso mover ele para adaptar para os outros formatos, que vocês vão ver nos próximos passos. Inseri a modelo já recortada, e com todos os layers de ajustes, para qualquer momento ajustar. Depois aqui eu fiz uma borda em volta da modelo, porque aí eu posso criar essa borda de desgastes. Para poder fazer essa borda, eu utilizei um Solid Color, ocre. Utilizei aqui o Light naquela textura de metal. Se eu tivesse com ela aqui, tirei um pouco do preto pelo Blend Mode. Então eu só tirei um pouco aqui do preto, mudei para a opção Light e diminui um pouco a opacidade. Aí eu consigo dar esse efeito
de ranhura. Criei um novo Solid Color e fiz um quadrado e vim pintando com a tablet o quanto que eu queria de borda. Depois aqui eu peguei essa textura envelhecida e também tirei um pouco mais com o que é branco dela para ela poder remover automaticamente. Depois multiply. E depois aqui criei um pouco de efeito de iluminação, um pouco com Solid Color, utilizando a opção do grupo para Color Dodge, ele dá uma queimada. Depois trabalhei com filtro Color Balance, deixando ele um pouco mais azulado, opacidade de 53, e um pouco também de iluminação, brincando aqui com brilho e contraste, aumentando o brilho, e fiz uma máscara, que ele vai dar esse efeito de iluminação. Depois um pouco mais de contraste. Depois eu apertei Command Option Shift E, dupliquei essa camada, criei uma nova camada, aumentei o blur dela, Gaussian Blur, bem alto, e mudei a opção de normal para Soft Light, que ele vai me dar esse efeito meio esfumaçado e vai me dar esse brilho e contraste mais forte. Então, de uma forma bem próxima, assim vocês conseguem visualizar o detalhe do efeito do trabalho. Então, são bastante sobreposições de texturas, uma forma bem simples de trabalhar, bem prática. Então essa seria a composição final. Feito tudo isso, agora eu vou mostrar para vocês como adaptar esse trabalho para outros formatos. Ok, pessoal? Então aqui o que eu fiz? Eu agrupei e converti para Smart Object o fundo, o título e a modelo. Então já trouxe tudo agrupado, para não precisar ficar com aquele monte de layer aqui, porque cada um já está pronto. Dentro dele, quando você dá 2 cliques, tem essa opção do cadeado. Aí eu tenho essa modelo com todas as edições dela aberta. Então aqui dentro, quando ele abre, eu tenho ela toda editável. Então tudo que eu fizer aqui e salvar, automaticamente ele já atualiza aqui nesse arquivo, tanto para o título quanto para o fundo. E por cima que eu deixei a temperatura. Então eu tenho tudo editável e a temperatura dele toda por cima dos layers. Então esse seria um formato horizontal, um A4 deitado. Esse seria um formato super horizontal, onde eu permaneci com tudo também editável. O fundo está numa camada, o título está numa outra, a modelo está em outra e a temperatura está por cima, porque caso você queira colocar a modelo um pouco mais para o lado de cá, ajustar o título um pouco mais para baixo ou para cá, você tem toda essa mobilidade. Se você quiser aumentar o título. Depois eu fiz um formato vertical, da mesma forma, deixei tudo por cima, ajustei e deixei o fundo separado, porque aí você pode ajustar a modelo, né? Tem ela posicionada, ela não está cortada. O título também, você pode colocar ele onde você quiser, tudo solto, porém mantendo os mesmos efeitos e tudo em Smart Object. Fiz uma opção dele também quadrado. Mais uma vez, tudo por cima é edição de efeito e por baixo somente 3 layers já agrupados e convertidos em Smart Object com as edições. Da mesma forma, eu posso deixar e mover para onde eu quiser. Então, depois de tudo isso, o que eu fiz? Eu deixei linkado na hora de importar cada Smart deles, por aqui, File,
Place Linked. Então quer dizer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas imagens, criar uma pasta aqui, link, e aqui tem 3 imagens, o fundo, a modelo e o título. Então simplesmente só cliquei em OK e dei o import. Somente isso. E depois eu ajustei onde eu queria. Então se vocês observarem, cada imagem dessa daqui, vou aumentar um pouquinho aqui o thumbnail, ele tem esse cadeado que ele já mostra aqui, aonde que está o caminho. Então se você mandar revelar isso no Finder, você sabe exatamente aonde que estão esses links. Com isso, o que que acontece? Se eu dou 2 cliques, por exemplo, no título, ele vai abrir o título todo editável. Então se eu mando visualizar aqui, por exemplo, todos os formatos, e eu vier aqui, por exemplo, e mudar a cor do título, por exemplo, vamos supor que eu quero vou clicar aqui no zumbi e vou clicar na cor dele e vou mudar para azul, por exemplo, ou amarelo, vamos supor, e vou salvar. Deixa eu colocar isso daqui para vocês visualizarem todas as imagens que eu trabalhei. Ok, então nós temos 1, 2, 3, 4 formatos. Quando eu clico em salvar, o que ele vai fazer? Automaticamente vai fazer o update nos formatos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do fluxo. O importante aqui não é só o resultado final, eu quis mostrar muito mais, ter esse fluxo de trabalho e entender o processo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu nome é Thiago Cristo. Deixe seu comentário aqui abaixo neste vídeo. Espero te ver em breve. Um grande abraço e até logo.